Nessa parte, vamos falar sobre a conspiração número 6. Bom, então vamos lá. Mergulhar nessa conspiração 6. Essa aqui, olha, levanta uma poeira danada, viu? Porque ela questiona algo muito fundamental. A ideia de que Jesus, talvez, nunca tenha existido de verdade. Exato, que as histórias que a gente lê nos evangelhos não seriam, assim, relatos históricos, mas tipo construções, né? Fabricadas décadas depois da suposta morte dele. Uhum. E que se inspiraram muito em mitos pagãos mais antigos. Tem gente que defende isso, né? Timothy Freke, Peter Gandy, Tom Harpur, Robert Price. Até filme fizeram, The God Who Wasn't There. Sim, sim. Eu confesso que essa ideia circula bastante. Lembro até de ter ouvido uma conversa num café outro dia, sabe? Alguém cheio de dúvida justamente por causa desses argumentos. A falta de fontes da época exata, as semelhanças com outros mitos, deixam a pulga atrás da orelha, né? Exatamente. Essa linha de pensamento é o que a gente chama de hipótese do Messias mítico. E ela se sustenta basicamente em dois grandes pilares, assim. Certo, quais seriam? O primeiro são essas supostas semelhanças, que os defensores dizem ser muito fortes, entre as narrativas dos evangelhos e os mitos de deuses pagãos que já existiam antes do cristianismo. Uhum. E o segundo pilar é o que eles chamam de silêncio, né? A ausência de menção a Jesus em fontes históricas escritas durante o período em que ele teria vivido, ali na primeira metade do século I. Ah, entendi. O argumento é, se ele foi tão impactante como os evangelhos descrevem, por que não tem mais registro contemporâneo? Historiador romano, escritor judeu da época, cadê? Esse ponto do silêncio sempre me pareceu um argumento forte, assim, à primeira vista. Mas vamos começar pelos paralelos pagãos, que é onde a coisa fica, bom, mais interessante talvez. Certo. Quem defende essa teoria costuma falar de figuras como Osíris, lá do Egito, Adonis, Átis, da mitologia greco-romana, Horus, também egípcio. Isso. Dizem que todos eles têm um padrão parecido, deuses que morrem e ressuscitam, bem antes de Jesus. E falam muito de Mitras também, um deus persa que ficou popular em Roma. Mitras é um caso famoso nesse debate. Pois é, dizem que Mitras nasceu de uma virgem, talvez perto de 25 de dezembro, e que tinha pastores na cena. A ideia é que os primeiros cristãos teriam, feito um copia e cola desses mitos, como se tivessem montado o personagem Jesus com peças de outros, sabe? Então, o fascinante é que quando a gente vai investigar mesmo, vai atrás das fontes originais desses mitos antigos, a história fica bem diferente. Ah, é? Como assim? As semelhanças, se você olhar de perto, começam a parecer bem menos impressionantes. Muitas vezes são baseadas em leituras assim, um pouco superficiais ou até distorcidas das fontes. Entendi. Por exemplo, esses deuses que morriam e ressurgiam, como Osíris, Tamuz, Adonis, eles geralmente estavam ligados aos ciclos da natureza, da agricultura. Ah, tipo as estações do ano? Exatamente. A morte e ressurreição deles eram eventos anuais, cíclicos, simbólicos, representavam a morte da vegetação no inverno e o renascimento na primavera. Isso é conceitualmente muito diferente da ressurreição de Jesus, que é descrita no Novo Testamento como um evento único, histórico, corporal, com um propósito específico de redenção. Certo, entendi a diferença do ciclo e do propósito. Mas e as concepções milagrosas? E a ideia de nascer de uma virgem? Isso não tem paralelo? Olha, aí também as diferenças são bem maiores que as semelhanças. As concepções milagrosas no paganismo quase sempre envolviam uma relação sexual. Podia ser um deus, muitas vezes disfarçado com uma mulher mortal. Ah, tipo Zeus e as amantes humanas dele. Exatamente. Que geravam heróis e semideuses. Não é a mesma coisa que a concepção virginal de Maria, como descrita em Mateus e Lucas, que enfatizam justamente a ausência de relação sexual e a ação direta do Espírito Santo. São categorias teológicas bem distintas, sabe? Faz sentido. Mas e Mitras? Esse parece ser o caso mais citado, com detalhes que parecem mais próximos. O nascimento, os pastores, a data. Pois é, Mitras é sempre citado, mas é talvez um dos exemplos onde a comparação é mais forçada. As fontes mais antigas e confiáveis sobre o mitraísmo, que são mais relevos e inscrições do que textos,
indicam que Mitras teria nascido de uma rocha. De uma rocha? Como assim? Ele emerge da pedra já adulto, muitas vezes segurando uma faca e uma tocha. Tem uma variação da lenda que diz que ele ficou meio preso ao sair e precisou da ajuda de pastores que estavam passando por ali para puxá-lo da pedra. Nossa, pastores puxando um deus de uma pedra. Chamar isso de nascimento virginal exige, assim, uma ginástica mental bem grande, não acha? Com certeza, é totalmente diferente do relato dos evangelhos. E a data de 25 de dezembro? Então, a associação do nascimento de Jesus com 25 de dezembro é uma tradição cristã bem posterior, que só se consolidou lá pelo século IV. Não tem nada disso nos evangelhos. Ah, não tá na Bíblia essa data? Não. Provavelmente escolheram essa data para coincidir ou cristianizar festivais pagãos do solstício de inverno, tipo o Sol Invictus, em Roma. Mas isso é desenvolvimento litúrgico posterior. Não tem a ver com as fontes originais sobre Jesus. Entendi. E quanto a Mitras, a data de 25 de dezembro como nascimento dele também é uma associação tardia e bem debatida. Além disso, a tal refeição cerimonial parecida com a última ceia ou uma suposta ressurreição de Mitras, nada disso tem evidência clara em fontes pré-cristãs. Muitas dessas supostas semelhanças vêm de fontes escritas séculos depois do cristianismo começar, o que levanta até a possibilidade de ter sido o contrário, o mitraísmo tardio sendo influenciado pelo cristianismo. Nossa, que reviravolta! E é interessante notar que até estudiosos bem céticos quanto aos milagres, como James Tabor, reconhecem um ponto importante. Ele diz que as narrativas dos evangelhos, apesar do sobrenatural, têm um tom muito sóbrio e realista no cenário. Realista como? Elas colocam Jesus em lugares reais da Judéia do século I, interagindo com figuras históricas como Pilatos, Herodes, Antipas, mencionam costumes judaicos da época. Esse tom de realismo, como ele chama, é bem diferente das lendas greco-romanas, que são mais fantásticas, né? Tipo Alexandre o Grande concebido por um raio. As lendas não se preocupam tanto com essa verossimilhança histórica do cenário. Entendi. E aqui tem um ponto metodológico crucial. Não dá para confundir o desenvolvimento posterior de tradições cristãs, tipo data do Natal, ovo de Páscoa, com o conteúdo e a historicidade dos eventos nos evangelhos originais. Certo. A questão central não é se existem algumas semelhanças temáticas com mitos antigos. Isso é comum em várias religiões. Mas sim se os eventos específicos do Novo Testamento aconteceram historicamente. Jesus viveu na Judeia, no século I, ensinou, foi crucificado por Pilatos e seus seguidores acreditaram na ressurreição dele. Isso tem base histórica. Como C.S. Lewis argumentou, e ele era um estudioso de mitologia, né? Mesmo que os paralelos fossem muito mais fortes, isso não provaria que o cristianismo é falso. Poderia indicar, sei lá, anseios humanos universais ou até Deus se revelando aos poucos, de formas diferentes. Ok, essa análise dos paralelos pagãos realmente desmonta bastante esse argumento, né? Fica claro que as semelhanças são muitas vezes exageradas ou mal interpretadas. Exato. Mas isso me leva de volta a outra questão, o tal silêncio das fontes contemporâneas. Se Jesus causou mesmo o impacto que os evangelhos dizem, por que a gente não tem um papiro de Pilatos reclamando daquele agitador da Galileia? Ou um diário de um comerciante comentando os milagres? Cadê os registros da época dele? Isso ainda me incomoda um pouco. É uma questão muito legítima. E a resposta passa por entender o contexto histórico e a realidade da documentação antiga. Primeiro, a gente precisa ajustar as expectativas sobre quem seria notado pelos historiadores romanos ou pela elite da época. Como assim? Para Roma, a Judéia era uma província pequena, meio na periferia do império, e muitas vezes dava dor de cabeça. Figuras religiosas locais, mesmo que populares na região, só chamavam a atenção de Roma se causassem grandes problemas políticos, ameaças militares ou tivessem seguidores na elite romana. Um pregador itinerante de origem humilde que atuou principalmente entre camponeses na Galileia e depois em Jerusalém por pouco tempo. Provavelmente não seria notícia para os grandes historiadores em Roma ou Alexandria naquele exato momento. A fama dele era inicialmente local. Faz sentido. Seria como esperar que um líder comunitário de uma cidade pequena hoje virasse notícia nacional imediatamente, né? A menos que fizesse algo muito drástico. Exatamente. E tem outro problema gigantesco.
a preservação de documentos da antiguidade. O que sobreviveu do século I até hoje é uma fração minúscula do que foi escrito. É verdade. Papel, papiro. Papiro se desintegra, pergaminho se perde, guerras e incêndios destroem arquivos inteiros. A gente tem sorte de ter o que tem. Esperar múltiplas referências diretas e contemporâneas a qualquer pessoa que não fosse imperador, general ou filósofo famoso é estatisticamente pedir demais. Entendi. E, especificamente para a Judéia do século I, a situação é ainda pior. A região passou por muita turbulência, culminando na Guerra Judaico-Romana, lá entre 66 e 73 DC. Aquela que destruiu o templo em Jerusalém? Essa mesma, em 70 DC. Essa destruição não foi só humana e religiosa, foi documental também. Arquivos, registros do templo, bibliotecas, muita coisa se perdeu para sempre. Nossa! Então, o fato de não termos um documento romano ou judaico de, 35 DC, falando de Jesus, não é nada surpreendente. E certamente não prova que ele não existiu. Reflete mais quem era considerado importante para Roma e a triste realidade da perda de documentos. Ah, então a destruição de Jerusalém em 70 DC explica muita coisa sobre essa falta de documentos judaicos da época. Isso realmente muda a perspectiva sobre o tal silêncio. A ausência de prova aí parece bem menos significativa, né? Exatamente. Mas então, vamos para outra pergunta. Se não temos provas da época exata, temos alguma evidência positiva um pouco depois, fora dos escritos cristãos, que confirme que Jesus foi uma pessoa real, algo que mostre que ele não foi só uma invenção dos seguidores décadas mais tarde? Sim, temos. E é justamente aqui que a hipótese do Messias mítico tropeça feio. Porque existem fontes não cristãs, romanas e judaicas, escritas relativamente perto dos eventos fim do século I e início do século II, que mencionam Jesus e seus seguidores. E o que é crucial nessas fontes? O crucial é que elas não são simpáticas ao cristianismo. Algumas são até hostis. Mas, mesmo assim, elas atestam a existência histórica do fundador. Elas não duvidam que ele existiu. Interessante. Quais são essas fontes? Começando pelos romanos, a fonte mais importante é o historiador Cornélio Tácito. Nos anais dele, escritos lá por 115, 117 d.C., ele descreve o incêndio de Roma em 64 d.C. e como Nero culpou os cristãos. Certo. Aí, para explicar quem eram os cristãos, Tácito diz que o nome vinha de Cristo, que foi executado pelo procurador Pôncio Pilatos na Judéia durante o reinado de Tibério. Nossa, ele dá nome, cargo, lugar e época. Exato. Tácito não gostava dos cristãos, chamava a fé deles de superstição perniciosa, mas ele claramente trata Cristo como uma figura histórica real, executada por uma autoridade romana específica, num lugar e tempo específicos. Uau! Tácito ligando Cristo a Pilatos. Isso é muito forte vindo de uma fonte romana importante. Que mais temos do lado romano? Temos Suetônio, outro historiador romano, que escreveu A Vida dos 12 Césares, por volta de 120 d.C. Falando do imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 d.C., Suetônio diz que Cláudio expulsou de Roma os judeus, que, instigados por Chesto, viviam causando tumultos. Chresto, com CH. Isso. A maioria dos estudiosos acha que Chesto é um erro de grafia comum para Cristo e que Suetônio está falando de conflitos na comunidade judaica de Roma por causa da pregação sobre Jesus, já lá por volta de 49 d.C. De novo, é uma referência breve, mas pressupõe a existência da figura que causou o tumulto. Entendi. E tem mais alguma romana? Tem uma carta muito interessante de Plínio, o jovem. Ele era governador da Bitínia, na atual Turquia, por volta de 112 d.C. Ele escreveu para o imperador Trajano pedindo conselho sobre como lidar com os cristãos. Ah, a famosa Carta de Plínio. Essa mesma. Ele descreve que os cristãos se recusavam a adorar os deuses romanos, mas se reuniam antes do amanhecer para cantar hinos a Cristo como a um deus. Plínio estava investigando os cristãos e identificou Cristo como a figura central da adoração deles, tratada como pessoa real. Nenhum desses três, Tácito, Suetônio,
Plínio questiona a existência de Cristo. Impressionante ter essas três fontes romanas independentes, não cristãs, apontando para a existência de Cristo e do movimento já no início do século II. E do lado judaico, afinal, Jesus era judeu, viveu na Judéia, os escritores judeus não falaram nada. A fonte judaica não cristã mais importante é, sem dúvida, Flávio Joséfo, um historiador judeu do século I. Na obra Antiguidades Judaicas, escrita lá por 93, 94 d.C., Joséfo menciona Jesus 2 vezes. 2 vezes? Sim. A primeira é considerada pela imensa maioria dos estudiosos como autêntica. Ao falar da execução de Tiago, líder da Igreja de Jerusalém, em 62 DC, Joséfo o identifica como o irmão de Jesus chamado o Cristo, ou o Messias. Irmão de Jesus chamado Cristo. Bem direto. Exato. Essa menção casual, identificando Tiago através de Jesus, sugere que Jesus era uma figura conhecida para os leitores de Joséfo, mesmo décadas depois da morte dele. E qual é a segunda passagem em Joséfo? A segunda é muito mais famosa e também mais controversa. É o chamado Testimonium Flavianum. Um parágrafo curto descrevendo Jesus como homem sábio, que fez feitos surpreendentes, ensinou muitos, foi acusado pelos líderes judeus, crucificado por Pilatos, mas seus seguidores continuaram leais. Parece um resumo da história dos evangelhos. Qual é a controvérsia? O problema é que, na versão que chegou até nós por manuscritos cristãos, essa passagem tem frases que soam muito como adições de copistas cristãos. O que a gente chama de interpolações. Interpolações. Tipo, alguém mexeu no texto original. Exatamente. Frases como, se é que se pode chamar-o de homem, ele era o Cristo, e a afirmação clara da ressurreição. É muito improvável que Joséfo, um judeu não cristão, tenha escrito isso. Ah, entendi. Mas então, o que os estudiosos acham? Que Joséfo não escreveu nada ali ou que escreveu algo diferente? O consenso hoje não é que a passagem inteira seja falsa. A maioria acha que Joséfo realmente escreveu sobre Jesus ali, mas que o texto original era mais neutro, talvez até um pouco crítico, e que os copistas melhoraram a passagem depois. Faz sentido. Existem versões em árabe siríaco dessa passagem que são mais contidas, sem essas frases tão explicitamente cristãs, o que apoia a ideia de um núcleo original de Joséfo. Mesmo tirando as prováveis interpolações, o que sobra ainda é um testemunho de Joséfo sobre Jesus como figura histórica notável da Judéia do século I. Interessante. E além de Joséfo? Temos também referências a Jesus em escritos rabínicos posteriores, como o Talmud babilônico. Essas referências são todas hostis. Acusam Jesus de feitiçaria, de desviar Israel, chamam ele de filho ilegítimo. Nossa, bem agressivo. Muito. Mas o ponto crucial é, eles nunca, jamais questionam se Jesus existiu. Pelo contrário, eles partem do pressuposto que ele existiu para poder atacá-lo. Se houvesse a menor dúvida sobre a historicidade de Jesus na Palestina dos séculos I ou II, os inimigos mais ferrenhos e os rabinos teriam usado esse argumento. Seria a arma mais fácil. Esse cara nem existiu. Mas não fizeram isso. Debateram quem ele era, não se ele era. Isso é muito significativo mesmo. Se nem os inimigos mais próximos e informados questionaram a existência dele, isso pesa muito contra a ideia de que ele foi uma invenção. Então, colocando tudo na balança, parece que essa conspiração 6, a ideia do Messias mítico, ela meio que não se sustenta, né? Exato. Os paralelos pagãos são bem mais fracos do que parecem. O silêncio contemporâneo tem explicações históricas fortes, tipo a perda de documentos, a destruição de Jerusalém. E talvez o mais importante, temos múltiplas fontes não cristãs, Tácito, Suetônio, Plínio, Joséfo, até os rabinos confirmando a existência histórica de Jesus. Aquela conversa no café, as dúvidas da pessoa, essas evidências respondem bem a isso, né? Talvez ela não conhecesse esses outros testemunhos. Precisamente. A hipótese do Messias mítico, embora possa parecer intrigante, simplesmente não resiste a um exame rigoroso das fontes históricas. A esmagado na maioria dos historiadores da Antiguidade e estudiosos do Novo Testamento,
sejam religiosos ou seculares, concordam que Jesus de Nazaré foi uma figura histórica real. Uhum. O debate real entre os historiadores não é sobre se Jesus existiu, mas sobre os detalhes da vida dele, os ensinamentos, o significado da morte e as alegações sobre a ressurreição. A existência histórica em si é considerada um fato bem estabelecido sobre a antiguidade. Entendido. Foi uma análise bem profunda dessa conspiração específica. Fica a reflexão, né? Como às vezes argumentos que parecem fortes na superfície meio que se dissolvem quando a gente investiga mais a fundo as fontes e o contexto. Exatamente. A análise crítica das fontes é fundamental. Na sequência, analisaremos outra parte do livro. Nessa parte, vamos falar sobre a conspiração número 7. Códigos nos Evangelhos, segredos nos manuscritos do Mar Morto. A ideia aqui é bem explosiva, né? A alegação é que textos antigos super importantes, tipo os manuscritos do Mar Morto lá de Qumran, e talvez até os Evangelhos, outros livros do Novo Testamento, escondem mensagens secretas sobre Jesus. E que essas mensagens, se a gente conseguisse decifrar direito, poderiam, assim, virar de cabeça para baixo tudo que se entende sobre o cristianismo. Essa noção ganhou muita força, né? Principalmente depois da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, lá para os anos 40, 50. Só que a publicação completa demorou muito, décadas mesmo. E essa demora toda começou a levantar suspeitas, sabe? O que será que eles não querem que a gente saiba? Muita gente pensou isso. E aí que entram figuras como Robert Eisenman, Barbara Thiering e também os autores daquele livro polêmico, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, Michael Bajan, Richard Lee, todos eles de um jeito ou de outro, defendendo que tem sim coisa escondida ali. A grande pergunta é, será que tem mesmo? Será que esses textos antigos são tipo caixas de segredos codificados? O ponto central da conspiração é justamente essa crença, que o que tinha nos manuscritos era tão bombástico, tão contrário à fé cristã tradicional, que seguraram a publicação de propósito. Para não abalar as estruturas, né? Por causa dessas verdades inconvenientes. Mas antes da gente entrar nas teorias malucas, quer dizer, específicas, é bom entender um pouco o que são esses manuscritos, né? O que tem neles de fato. Exato. Isso é fundamental ter esse contexto. Olha, a descoberta dos manuscritos do Mar Morto a partir de 1947, lá nas cavernas de Qumran, foi, sem exagero nenhum, um dos achados arqueológicos mais importantes do século XX. Imagina só encontrar centenas de pergaminhos, sabe? Couro, papiro, alguns quase inteiros, outros só pedacinhos, escondidos por quase 2000 anos. Isso deu pra gente um retrato muito vivo do judaísmo da época de Jesus, o chamado período do Segundo Templo. E o que tinha lá era uma biblioteca bem variada. A gente tem as cópias mais antigas que existem de quase todos os livros do Antigo Testamento hebraico. 1000 anos mais velhas que as que a gente tinha antes. É impressionante. E além disso, tem comentários da Bíblia como os tais Pesharim, que a gente vai falar mais, textos com regras de uma comunidade judaica que vivia ali, provavelmente os essênios, né? E hinos, orações, textos sobre o fim do mundo e até textos que ninguém conhecia. Foi tipo abrir uma janela para a diversidade do pensamento judaico naquela época tão crucial. Entendi. Nossa, uma riqueza mesmo. Mas aí, onde que entram os códigos e as conspirações? Como que alguém como Robert Eisenman pega esses textos e monta uma teoria tão radical sobre o começo do cristianismo? Pois é, aí que a coisa complica. O Eisenman, nos livros dele, ele propõe uma releitura, assim, drástica da história. Ele diz que o movimento original de Jesus, que foi liderado depois pelo irmão dele, Tiago, era muito diferente do cristianismo de hoje. Seria um movimento judaico, messiânico, super ligado à lei de Moisés, sabe? E o apóstolo Paulo? Qual o papel dele nessa história, segundo Eisenman? Então, para o Eisenman, Paulo de Tarso é o grande vilão, digamos assim, o corruptor. Ele teria pego a figura de Jesus e transformado completamente, criando uma religião nova. Paulo teria inventado a salvação só pela fé, e não pelas obras da lei. Teria aberto as portas para os não-judeus, os gentios, de um jeito que o grupo de Tiago
não curtia. E o ponto principal: teria elevado Jesus de um Messias humano, um mestre, um profeta, para a condição de Senhor divino, ressuscitado, que merece adoração. Eisenman até fala de um conflito aberto, talvez até violento, entre o pessoal de Paulo e o de Tiago. Violento mesmo, tipo briga física? Né? E ele vai além. Diz que a versão paulista venceu essa briga. E que os autores do Novo Testamento, principalmente o Lucas, lá em Atos dos Apóstolos, teriam de propósito reescrito a história, ou codificado, para esconder essa treta toda, diminuir a importância do Tiago e dar razão para a teologia do Paulo. E como ele tenta mostrar essa codificação? Ele dá exemplos concretos? Dá sim. Ele usa um método que alguns críticos até chamam de shell game. Sabe aquele jogo de esconder a bolinha embaixo dos copos? Que o que você vê não é bem a verdade. Basicamente, ele parte do princípio que o texto pode significar o contrário do que está escrito, ou se referir a outra pessoa, outro evento. É uma leitura bem enviesada, né? Peraí, então ele diz que aquele texto de Atos sobre a escolha do Matias para substituir Judas Iscariotes, lá em Atos 1, na verdade seria um código para a eleição do Tiago como líder em Jerusalém? Exatamente isso. E a descrição da queda horrível do Judas, também em Atos 1, seria uma referência escondida à morte do Tiago, que, segundo o historiador Flávio Joséfo, foi jogado lá de cima do templo e apedrejado, anos depois. Nossa, que viagem! E aquela confusão sobre a distribuição de comida para as viúvas gregas em Atos 6, o que ele diz disso? Para ele, isso é código. Código para o conflito ideológico principal entre os seguidores helenistas, mais ligados a Paulo, e os hebreus, liderados por Tiago, fiéis à lei. Ou seja, ele pega histórias que parecem diretas e diz que são alegorias de uma briga interna escondida. A base do método é essa desconfiança, sabe? Achar que o texto esconde mais do que revela. Isso é muito ousado, para dizer o mínimo. Mas ele não está sozinho nessa de achar códigos, né? Tem a Barbara Fearing também. Como é a abordagem dela? A Barbara Fearing também diz que decifrou códigos secretos no Novo Testamento. Só que ela afirma usar um método específico que ela chama de método Pesher, inspirado, segundo ela, nos comentários lá de Qumran. Ok. Então a gente precisa entender o que era o verdadeiro método Pesher de Qumran. O que ele significava para aquela comunidade dos manuscritos. Olha, o método Pesher, a palavra hebraica, quer dizer algo como interpretação, solução. Usado lá em Qumran era bem específico. Eles pegavam textos de profetas do Antigo Testamento, tipo Isaías, Abacuque, Salmos, e interpretavam como se aquilo estivesse se cumprindo nos eventos e nas pessoas do tempo deles, da comunidade deles. Por exemplo, eles liam profecias sobre conflitos e viam aquilo acontecendo com o líder deles, o mestre da justiça, e os inimigos tipo o sacerdote ímpio, ou então identificavam nações das profecias com potências da época. Um exemplo clássico é a palavra Kitim, que em alguns Pesharim eles dizem que são os romanos. Era então um jeito de ler a profecia aplicando para o presente deles. Entendi. Era uma releitura das profecias antigas para a realidade deles ali. E o método da Tearing, o que tem de diferente? Aí tá a grande diferença. E é onde a crítica pega pesado com o trabalho dela. O método que a Tearing chama de Pesher não tem quase nada a ver com o de Qumran. Ela não está interpretando profecia antiga. O que ela faz é pegar palavras gregas comuns do Novo Testamento e dar para elas significados secretos totalmente arbitrários, sem nenhuma base na língua grega, nem no contexto histórico. Arbitrários tipo como? Tem algum exemplo? Tem um que ficou famoso. A palavra grega melo. É uma palavra super comum que normalmente significa estar prestes a acontecer, futuro. No sistema da Tearing, essa palavra vira do nada o número 3. E ela faz isso com um monte de palavras. Cria um sistema de códigos que, assim, só ela parece entender como funciona. Peraí, então ela pega palavras comuns e simplesmente diz que significam outra coisa, e com base nisso ela reescreve a história toda? Que tipo de conclusão ela tira disso? As conclusões são, assim, extraordinárias. E totalmente fora do que qualquer historiador ou estudioso sério diria. Usando esse código dela,
A Turing afirma que Jesus era de linhagem real, que ele não morreu na cruz, teria tomado um veneno para fingir a morte e foi tirado da tumba vivo, que se casou 2 vezes, a segunda com Lídia, lá pelo ano 50, e teve filhos. Ela também identifica outras figuras bíblicas com gente inesperada, tipo Simão Mago, seria uma espécie de paparraio. A fonte que a gente está usando, o livro do Timothy Paul Jones, apresenta essas ideias quase com um tom de espanto, sabe? Ressaltando o quão fantasiosas elas soam perto de qualquer evidência histórica ou textual que a gente conhece. Diante dessas afirmações tão radicais e, francamente, bem esquisitas, tanto do Eisenman quanto da Turing, como é que a análise histórica mais tradicional responde a isso? O que os especialistas falam dessas supostas descobertas baseadas em códigos? É aí que a gente precisa separar o joio do trigo, né? Começando pelas coisas que usam os manuscritos do Mar Morto como base. Primeiro, aquelas semelhanças entre as práticas de Qumran e dos primeiros cristãos, banhos rituais, refeições juntos. Sim, isso sempre aparece como prova de ligação direta ou até que o cristianismo copiou Qumran, né? Existem paralelos, sim, são interessantes. Os 2 grupos faziam abluções rituais, os banhos judaicos mikvé, e tinham refeições comunitárias com sentido religioso. Em Qumran, talvez esperando um banquete messiânico, no cristianismo, a ceia do Senhor. Mas ter esses paralelos não prova automaticamente que um dependeu do outro ou que teve conspiração. A explicação mais provável, que a maioria dos estudiosos aceita, é que tanto Qumran quanto o movimento de Jesus surgiram do mesmo lugar, o judaísmo superdiverso do Segundo Templo. Eles liam as mesmas escrituras hebraicas, tinham muitas tradições em comum, viviam no mesmo ambiente cultural. Práticas como banho de purificação e refeição cerimonial, como a própria Páscoa judaica, já existiam. Então, é natural que Jesus, João Batista, os seguidores deles, sendo judeus, usassem linguagem, símbolos rituais que faziam sentido naquele contexto. As semelhanças são esperadas, mostram raízes comuns, não necessariamente plágio ou segredo. Elas não tiram a originalidade da mensagem de Jesus ou da comunidade de Qumran. E aquela história da demora para publicar os manuscritos, isso não levanta suspeita? Então, houve sim um atraso grande e bem controverso na publicação de todos os fragmentos. Isso gerou muita frustração, muitas acusações, mas a investigação mostrou que a demora foi mais por causa de um controle muito fechado de um comitê editorial pequeno no início. Briga acadêmica, falta de dinheiro e a dificuldade técnica gigante de juntar milhares de pedacinhos de pergaminho. Foi mais isso do que uma conspiração para esconder algo bombástico. Quando finalmente liberaram tudo, lá pelos anos 90, não apareceu nada que destruísse o cristianismo ou confirmasse essas teorias mais radicais. Os textos são fascinantes por si sós, mas não do jeito que os teóricos da conspiração queriam. Certo, isso ajuda a entender a questão dos manuscritos. Agora, voltando para a ideia do Eisenman, que Paulo basicamente inventou o cristianismo que a gente conhece, distorcendo a mensagem original de Jesus e Tiago. Como essa tese se sustenta? O ponto fraco principal, segundo a maioria dos acadêmicos, é a metodologia do Eisenman. Ele tende a dar um peso enorme para fontes muito tardias, sabe? E de confiabilidade histórica bem duvidosa, tipo os escritos pseudo-clementinos, que são lá do século III, IV, cheios de lenda, escritos muito depois do que narram. E, ao mesmo tempo, ele meio que diminui ou reinterpreta radicalmente as fontes mais antigas e próximas que a gente tem, como as cartas do próprio Paulo e o livro de Atos, ambos do século I. É como se você preferisse uma biografia cheia de invenção escrita 300 anos depois, em vez de ouvir uma testemunha ocular ou ler um documento da época. A maioria dos historiadores prefere trabalhar com as fontes mais próximas possíveis, né? E a afirmação principal de que a crença na divindade e ressurreição de Jesus foi uma invenção tardia de Paulo. Essa é talvez a resposta mais forte contra a teoria do Eisenman. A ideia de que Jesus era o Senhor ressuscitado não brota do nada com Paulo. A gente tem evidências muito fortes de que essa crença é antiguíssima, lá dos primeiros anos depois da morte de Jesus. A bomba aqui, como você falou, é um texto que o próprio Paulo cita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 7. O que esse texto diz? Que é tão importante assim? Paulo escreve assim:
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. O ponto-chave é que Paulo diz que recebeu isso, ele não inventou. A maioria dos estudiosos acha que essa fórmula de fé veio da comunidade de Jerusalém, lá nos anos 30 depois de Cristo, pouquíssimos anos depois da crucificação, décadas antes das teorias conspiratórias. Isso é dinamite pura para a teoria do Eisenman. Mostra que a crença central, morte pelos pecados, ressurreição, aparições de Jesus, inclusive para Pedro, e olha só, para o próprio Tiago, já circulava e era fundamental antes de Paulo começar a escrever ou ter seu ministério principal. Não foi invenção dele. E tem mais, né? Tem outras fontes independentes no Novo Testamento que mostram essa mesma fé elevada em Jesus, como o Evangelho de Marcos, ligado a Pedro, e o Evangelho de João. E a ideia de que o Tiago foi apagado, diminuído, isso se confirma quando a gente lê o Novo Testamento. Muito pelo contrário. Tiago, o irmão de Jesus, aparece no Novo Testamento como uma figura de enorme autoridade na igreja primitiva. Ele é citado como testemunha da ressurreição naquele credo antigo que a gente acabou de ver em 1 Coríntios 15. Paulo chama ele de uma das colunas da igreja em Jerusalém, junto com Pedro e João, lá em Gálatas 2. É o Tiago que manda a decisão final no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, sobre como aceitar os gentios. Paulo faz questão de encontrar com ele quando visita Jerusalém. E a morte dele como mártir pela fé em Jesus é contada não só pela tradição cristã, mas pelo historiador judeu Flávio Josefo. Longe de ser apagado, Tiago é um líder central, respeitado. A suposta briga radical entre ele e Paulo é muito mais complexa nos textos do que a teoria do Eisenman faz parecer. Ok, então parece que a base para a teoria do Eisenman é bem questionável, historicamente falando. E o método Pescher da Barbara Thiering, a gente já viu que não é o mesmo de Qumran, mas a abordagem dela tem alguma validade? Nenhuma validade reconhecida nos estudos sérios, bíblicos ou linguísticos. Como a gente falou, o Pescher real de Qumran tinha um contexto, interpretava profecias para a época deles. O método da Thiering é outra coisa, é dar significado novo do nada para a palavra grega comum, sem justificativa da língua ou da história. É um sistema que só parece funcionar dentro da cabeça dela, sem conexão com o jeito que o grego era usado no século I ou como os textos eram lidos na época. Por isso que as descobertas históricas que ela tira disso são vistas pela imensa maioria dos especialistas como pura fantasia, produto da imaginação e de um método furado, não de análise séria. Então, o que tudo isso significa? Se a gente junta as peças, qual é o veredito sobre essa conspiração número 7, resumindo nossa análise aqui? Com base na fonte, né? Parece que a conspiração 7, com essa história de códigos secretos nos manuscritos e no Novo Testamento, que poderiam mudar tudo, ela explora muito um fascínio que a gente tem por segredo, por mistério, por informação escondida. Só que, quando a gente olha com a lupa da análise histórica, textual, metodológica, ela simplesmente não se sustenta, não para em pé. Os manuscritos do Mar Morto são, sim, tesouros incríveis, revolucionaram como a gente entende o judaísmo da época de Jesus, deram um contexto riquíssimo para o Novo Testamento, mas eles não têm os códigos secretos ou as revelações bombásticas que a conspiração diz. A mensagem principal do cristianismo, lá no início, a fé em Jesus Cristo como Senhor ressuscitado, está em várias fontes antigas, algumas de pouquíssimos anos depois da morte dele. Não parece ser invenção tardia de Paulo ou de outro grupo. E os métodos usados para decifrar esses códigos, tipo o Shell Game do Eisenman ou o Pescher particular da Thiering, se mostram errados na base, sabe? Partem de ideias sem fundamento e interpretações totalmente arbitrárias. Exatamente. Essa busca por código escondido em texto antigo é um tema que sempre volta, atrai muita gente. Talvez por essa ideia de conhecimento exclusivo, né? Ou de uma história alternativa.
Mas, no caso dos manuscritos e do Novo Testamento, as evidências que essas teorias apresentam são muito, muito frágeis e dependem de métodos que não aguentam uma análise rigorosa. Os manuscritos de Qumran dão pra gente um vislumbre fascinante do mundo judaico antigo, confirmam as raízes judaicas profundas do cristianismo, o que já é incrível por si só, mas não entregam segredos revolucionários que a Conspiração 7 promete. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante. Por que será que essa ideia de conhecimento secreto, de verdade escondida, de código fascina tanto? A ponto de levar a gente a aceitar teorias mesmo com pouca evidência ou método problemático. O que será que essa atração por narrativas alternativas diz sobre o desejo humano por algo escondido, talvez mais emocionante que a história conhecida, em contraste com o trabalho que às vezes é mais paciente, né, mais detalhado, de investigar, analisar, interpretar as evidências que a gente tem? Fica aí algo para se pensar. Na sequência, analisaremos outra parte fascinante deste livro. Nessa parte, vamos falar sobre a conspiração número 8. Jesus, Maria Madalena e o Santo Graal. Essa é uma ideia que, nossa, explodiu em popularidade, né? Muito por conta de obras como O Código da Vinci. Sim, e aquele documentário também, O Túmulo da Família de Jesus, causou um impacto enorme. Exato. E a tese central é bem ousada. Jesus não só teria se casado com Maria Madalena, mas talvez tivessem filhos. E essa linhagem seria o verdadeiro Santo Graal. Quer dizer, isso bate de frente com séculos de doutrina cristã. Totalmente. E essa teoria toda se apoia, assim, em algumas bases, né? Reinterpretações de passagens bíblicas que a gente conhece, uso de evangelhos que não entraram na Bíblia oficial, os chamados apócrifos ou gnósticos. Certo. E também certas descobertas arqueológicas que, olha, causaram um rebuliço danado. Vamos então mergulhar nesses pontos um por um, seguindo a análise do livro Conspiracies and the Cross. Perfeito. Vamos começar pelo mais familiar, talvez. Os evangelhos que estão na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem defende a teoria do casamento costuma procurar pistas ali, né? Isso. Um exemplo que sempre aparece é o casamento em Caná, lá no Evangelho de João. Tem gente que sugere que aquilo poderia ser a festa de casamento ou o noivado do próprio Jesus com a Madalena. Ele estava lá, a mãe dele envolvida. É uma leitura que ganhou bastante tração, sem dúvida. Mas olha, a análise que a gente tem aqui no livro chama atenção para um detalhe linguístico importante no grego original. O texto diz que Jesus foi chamado para a festa. O verbo é káleo. Calho. E o que isso significa nesse contexto? Bem, aparentemente, na cultura judaica da época, ser chamado, usar esse verbo kaléu, era o termo que se aplicava aos convidados, não aos noivos nem aos anfitriões da festa. Ah, interessante. Quer dizer, a própria palavra usada já indicaria que ele era um convidado e não o dono da festa, digamos assim. Pelo menos, é o que essa interpretação textual sugere. Isso enfraquece um pouco a ideia de que era o casamento dele. Entendi. E a questão do vinho? Dele ter resolvido o problema do vinho? Pois é, o argumento no material é que essa ação pode ser vista mais como a de um convidado de honra, alguém com uma autoridade espiritual reconhecida ali, intervindo numa situação, do que como a responsabilidade de um anfitrião que deixou o vinho acabar. Faz sentido. E sobre o nome Madalena? Já vi discussões sobre não ser só referência à cidade de Magdala, que talvez viesse do hebraico Migdal, que significa torre, magnífico. Sim, essa é outra linha de argumentação que os proponentes exploram. Sugere um status elevado, talvez realeza, abrindo a porta para uma união dinástica, né? Isso. Só que, assim, a visão acadêmica mais aceita, e que a análise do livro reforça, é que Madalena funciona mesmo como um gentílico. Maria, a que veio de Magdala. Essa ligação com Migdal, com torre ou status real, é considerada pela maioria dos especialistas como etimologicamente mais frágil, sabe? Sem uma base histórica forte nesse contexto específico. É vista como uma associação um pouco forçada. Ok. Mas ainda tem o argumento cultural, né?
Não era a norma, a expectativa social e até religiosa que homens judeus se casassem naquela época. O silêncio dos evangelhos sobre Jesus ser casado não seria por si só algo estranho? Sim, o casamento era de fato a norma para a grande maioria. Mas o material que a gente está analisando lembra que o celibato, embora bem menos comum, existia e era respeitado em certos círculos religiosos. Como os essênios, por exemplo. Exatamente, os essênios são um bom exemplo. Eles valorizavam o celibato. E o próprio Jesus, né? Tem aquela passagem em Mateus 19:12 que ele fala de eunucos por causa do reino dos céus. Isso sugere que o celibato por vocação religiosa era uma opção reconhecida. Entendi. Então, o silêncio dos evangelhos canônicos não confirma nem nega nada, basicamente. Exato, simplesmente não afirma. Não dá para tirar uma conclusão definitiva só a partir do silêncio deles. Certo. Então, se eu entendi bem a análise até aqui, as pistas dentro dos evangelhos tradicionais parecem depender de interpretações que o livro considera um pouco forçadas ou sem tanta sustentação linguística e cultural. Mas a conversa não acaba aí, né? De jeito nenhum. Porque aí entram os textos que ficaram de fora, os chamados evangelhos perdidos ou gnósticos. O Código da Vinci bebe muito dessa fonte, né? Cita o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena. É aqui que a coisa esquenta, de verdade, eu acho. Com certeza. Esses textos são frequentemente o as na manga de quem defende essa relação mais íntima. O Evangelho de Filipe, por exemplo, tem aquela passagem famosa. Diz que Jesus beijava Maria Madalena frequentemente. Tem até um debate se era na boca mesmo, né? Porque o manuscrito está danificado ali. Isso, tem essa questão textual, mas de qualquer forma é uma leitura comum. E nesse mesmo texto ela é chamada de companheira de Jesus. A palavra grega é koinos. Koinos. E no Evangelho de Maria diz que Jesus a amava mais do que os outros discípulos, o que teria causado até ciúmes em Pedro, segundo o texto. Olha, companheira, beijava frequentemente, amava mais. Vamos combinar, isso soa muito sugestivo. À primeira vista, parece indicar um relacionamento que vai além da amizade ou do discipulado comum. Parece mesmo, né? Mas a análise mais a fundo desses textos levanta pontos bem importantes, especialmente sobre o contexto e a data em que foram escritos. Certo. Primeiro, a palavra koinonos, companheira. Embora possa significar esposa, no grego da época também era usada para indicar uma parceira de negócios, uma colaboradora próxima ou, nesse contexto gnóstico específico, uma parceira espiritual. Não aponta necessariamente para casamento. Entendi. E os beijos? O beijo, nessas comunidades gnósticas do século II, III, onde esses textos circulavam, podia ter um significado bem ritualístico, sabe? Podia ser um símbolo da transmissão de conhecimento secreto, da gnosis, não necessariamente um ato romântico ou erótico como a gente pensa hoje. Ah, um beijo ritual. E o amar mais? Também. No contexto gnóstico, isso muitas vezes se refere a uma compreensão espiritual mais profunda que ela teria e não a um amor romântico preferencial. Mas e a datação que você mencionou? Quão distantes esses textos estão da época de Jesus? Isso é importante, né? E importantíssimo. Esse é talvez o ponto mais crítico que a análise levanta. O Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria são geralmente datados entre meados do século II e meados do século III depois de Cristo. Século II, III, então estamos falando de tipo 100 a 200 anos depois da vida de Jesus. Exatamente. E além dessa distância no tempo, eles refletem uma visão teológica muito particular, a do gnosticismo. Eles tinham ideias bem diferentes sobre matéria, espírito, sobre a figura de Jesus, se comparado com o judaísmo e o cristianismo que deram origem aos evangelhos canônicos. Como assim? Diferentes? Os gnósticos, de modo geral, tendiam a ver o mundo físico como algo falho ou até mau, uma ilusão. E Jesus era visto mais como um portador de sabedoria secreta, um guia espiritual, do que o Messias encarnado, Filho de Deus, como nos outros evangelhos. Entendi. Então a argumentação é que, por serem tão tardios e terem essa lente teológica gnóstica, eles seriam fontes pouco confiáveis para saber como foi a vida real, histórica, do Jesus do século I. Seriam mais um reflexo das crenças gnósticas posteriores. Precisamente.
A maioria dos historiadores, segundo a análise que temos aqui, os considera muito mais valiosos para a gente entender as comunidades gnósticas do século II e III do que para reconstruir os fatos da vida de Jesus, 1 ou 2 séculos antes. Usar esses textos como prova biográfica do Jesus histórico é visto como metodologicamente problemático. Nossa, isso coloca os evangelhos gnósticos numa perspectiva bem diferente. Bom, e a ideia do Santo Graal? Essa conexão de que o Graal não seria um cálice, mas sim a linhagem de Jesus e Maria. Isso também é super forte no Código da Vinci, mas acho que a ideia já existia antes, né? Sim. A popularização gigante veio com o Dan Brown, mas a teoria em si foi muito divulgada nos anos 80 por um livro chamado O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. O título original é Holy Blood, Holy Grail. Esse mesmo. Os autores fizeram essa ligação. A lenda medieval do Santo Graal, que nas histórias mais antigas era um prato ou um cálice mágico, com um jogo de palavras em francês antigo. Saint Grail, Santo Graal, soaria parecido com sangue real. E daí nasceu a narrativa de que Maria Madalena fugiu para a França, grávida, e deu origem a uma linhagem secreta, talvez ligada aos reis merovingios, protegida por sociedades secretas, tipo o Priorado de Sião, aquela história toda. Exatamente essa é a trama. Só que, olha, a análise em Conspiracies and the Cross desmonta isso. Aponta que tudo se baseia em lendas sobre Maria Madalena na França, que só surgiram muitos séculos depois dos eventos. São consideradas lendas medievais bem tardias. Sério? Não são contemporâneas? Não, nem pouco. E a própria conexão linguística sangreal, sanreal, é vista como bastante forçada por linguistas. Para você ter uma ideia, a expressão correta para sangue real em francês moderno seria le sang royal. A conclusão da análise é que toda essa teoria do Graal como linhagem é altamente especulativa. É uma mistura de lendas, genealogias duvidosas e um malabarismo linguístico. Entendi. Então, recapitulando a análise até aqui. Interpretações vistas como frágeis dos evangelhos canônicos, textos gnósticos considerados tardios e teologicamente, digamos, filtrados, e a conexão com o Graal baseada em lendas e linguística especulativa. Parece que os pilares textuais e lendários ficam um pouco abalados, né? Ficam, sim. Mas é arqueologia. Aí entra o túmulo de Talpiot. Talvez a prova física mais debatida nos últimos tempos. Aquilo causou um barulho enorme. O túmulo de Talpiot foi descoberto por acaso em 1980, ali perto de Jerusalém, mas só virou esse fenômeno mundial em 2007 com um documentário do James Cameron e do Cinca Jacobovici. A alegação era bombástica. Teriam encontrado um túmulo de família judaica do século I com ossuários. Aquelas caixas de calcário para guardar os ossos, né? Isso. Com inscrições que poderiam ser de Jesus de Nazaré e sua família. A implicação direta, claro, seria que Jesus não teria ressuscitado fisicamente. Seu corpo estaria ali. E os nomes eram muito impressionantes, certo? Quais foram encontrados mesmo? Exato. A lista de nomes é o que causou o impacto inicial. Tinha um ossuário com Jesus, filho de José. Outros com Maria, um em aramaico, outro na forma grega Mariamne. Tinha José ou Joses, que é nome de um possível irmão de Jesus. Tinha Mateus e os mais polêmicos. Um Judas, filho de Jesus. Uau! E um ossuário com uma inscrição dupla. Mariane e Mara. Judas, filho de Jesus. Isso é dinamite pura. E a Mariane sendo identificada como Maria Madalena. Como eles chegaram a essa identificação específica da Mariane como Madalena? Isso sempre me pareceu um salto grande. É um ponto crucial. A análise do livro detalha como o Jacobovici, que é o diretor e principal proponente da teoria, descreveu ter feito essa conexão no livro que saiu junto com o documentário. Ele conta que fez uma busca no Google por Mariane. Uma busca no Google? Sério? Sim. E essa busca o levou a um texto chamado Atos de Filipe. O problema que a análise aponta como grave é que os Atos de Filipe são um texto apócrifo, provavelmente gnóstico, e datado lá do século IV depois de Cristo. Século IV. Peraí, deixa eu ver se entendi. E a identificação de uma das figuras centrais para a teoria toda, a Mariamne, como Madalena, foi sugerida com base numa busca no Google que levou a um texto escrito 300 anos depois dos eventos?
Isso parece, nossa, muito frágil. Considerado muito, muito questionável por arqueólogos e historiadores sérios. Com certeza. E além disso, reforça-se o ponto de que Mariane era simplesmente uma variação grega comum do nome hebraico Miriam, ou Maria. Era o nome feminino mais popular na Judéia da época. Não haveria, só com base no nome, nenhuma razão especial para ligar essa Mariane especificamente a Maria Madalena, em detrimento de qualquer outra Maria ou Miriam que viveu ali. Entendi. Mas e o argumento estatístico? Os produtores do documentário bateram muito nessa tecla, né? Que a combinação de todos esses nomes, Jesus, filho de José, Maria, José, Judas, filho de Jesus, num único túmulo familiar, seria astronomicamente improvável, a menos que fosse a família de Jesus, de Nazaré. Esse foi o coração do argumento deles, o que gerou mais manchetes. Só que, olha, a análise apresentada no livro, que se baseia em estudos demográficos e onomásticos, estudos de nomes da Judeia do século I, como os da especialista Tal Ilan, chega à conclusão oposta. Oposta? Como assim? E aqui talvez esteja o pulo do gato da refutação. Não é só que os nomes individuais eram comuns, eles eram extremamente comuns naquela população específica. Ah, Maria, Miriam, Mariané, era o nome feminino número 1. Mais de 20% das mulheres se chamavam Maria ou alguma variante. José, Yosef, era o segundo nome masculino mais popular. Judas, Yehuda, era o quarto. E o próprio nome Jesus, Yeshua, era o sexto nome masculino mais popular. sexto mais popular. Nossa, eu não imaginava que fosse tão comum assim. Era muito comum. Isso significa que, ao longo das décadas em que esses túmulos familiares foram usados, haveria literalmente milhares de homens chamados Jesus, filho de José, em Jerusalém e arredores. E muitos deles teriam mães chamadas Maria e irmãos com nomes igualmente comuns, como José ou Judas. Então, a probabilidade de encontrar essa combinação específica que parece tão impressionante para nós hoje, na verdade, não era tão baixa assim naquela época e naquele lugar. Exatamente. A análise argumenta que a estatística usada no documentário falha por não levar em conta adequadamente essa altíssima frequência dos nomes na população específica da Judéia do século I. O material até cita outro túmulo encontrado perto de Jerusalém, o Dominus Flevit. Ah, eu já ouvi falar desse. Nele também encontraram uma coleção notável de nomes bíblicos nos ossuários: José, Judas, Maria, João, Lázaro, Marta, Mateus, Salomé, Simão, filho de Jonas, e até um Jesus. Isso serve para ilustrar como essas combinações de nomes bíblicos em túmulos familiares não eram um fenômeno tão extraordinariamente raro assim. Entendi. Portanto, a base estatística para identificar o túmulo de Talpiote como sendo unicamente da família de Jesus de Nazaré é considerada inválida por essa análise. Uau! Juntando tudo isso, o cenário que emerge dessa análise é bem diferente daquele que ficou popular, né? Se as interpretações dos evangelhos canônicos são vistas como frágeis ou forçadas. Os textos gnósticos como tardios e com um filtro teológico muito específico. Sim. A lenda do Graal como especulação medieval baseada em linguística duvidosa. Exato. E a evidência arqueológica de Talpiote como baseada em nomes super comuns e identificações problemáticas. O que sobra para sustentar a conspiração? Pois é. A conclusão da análise em Conspiracies and the Cross, sobre esta conspiração número 8, é justamente essa: a falta de evidência histórica sólida e principalmente contemporânea aos eventos. As fontes que são usadas para construir essa narrativa do casamento e da linhagem são consistentemente tardias ou lendárias ou pertencem a contextos teológicos, como o gnosticismo, que são muito distintos do ambiente judaico original de Jesus. Faz sentido. O material também traz um ponto interessante sobre a própria imagem da Maria Madalena que a gente tem hoje. A ideia dela como a pecadora arrependida de Lucas 7 ou a mulher adúltera de João 8. Sabe quando isso foi consolidado oficialmente? Não. Quando? Pelo Papa Gregório I, num sermão em 591 depois de Cristo. Quase 600 anos depois. Exato. Ou seja, essa imagem super difundida na arte, no imaginário popular, é um desenvolvimento bem posterior. Não é algo que está nos textos bíblicos originais que falam sobre ela.
A rejeição tradicional da ideia do casamento de Jesus, argumenta a fonte, não veio necessariamente de um medo de abalar a fé, mas simplesmente da ausência de provas confiáveis nos registros históricos mais antigos e pertinentes. É realmente fascinante ver como essas ideias se constroem, se espalham e como uma análise crítica, olhando para as fontes e para o contexto, pode oferecer uma perspectiva diferente. Essa análise da Conspiração 8, baseada no livro, levanta muitas questões sobre como a gente lê textos antigos, como interpreta evidências e o poder que certas narrativas têm, né? Sem dúvida. Na nossa próxima conversa, vamos continuar essa exploração, mergulhando em outra das conspirações que o livro analisa. Combinado. E talvez, só para fechar esse tópico de Jesus e Maria Madalena, fica uma reflexão, né? Por que será que essas narrativas alternativas, a ideia de um Jesus mais humano, casado, com uma linhagem secreta, exercem um fascínio tão grande, tão duradouro? É uma boa pergunta. Talvez isso diga algo sobre a nossa própria busca por conexão, por um significado que pareça mais tangível, mais relacional. Uma busca que, às vezes, parece querer ir além das narrativas teológicas mais formais ou talvez mais distantes. Fica a pergunta no ar. O que realmente procuramos quando nos sentimos tão atraídos por essas histórias que desafiam a tradição estabelecida?